Pessoal, muito bom, né? Gostaram? Tenho certeza que vocês gostaram aí sobre carreira, recolocação, geração millennials, geração X, Y, Z, enfim. São temas muito interessantes que tocam a todos, né? Seja você um millennial, seja você liderando um millennial, seja você pai e mãe, sobre planejamento de carreira, sobre atitude, sobre protagonismo. Então, olha, agradeço aqui a Thaís, agradeço as mensagens aqui também que estão chegando. Muito bacana. E na sequência, para a gente continuar em altíssimo nível esse evento que eu tenho a honra de mediar aqui e trazer essas personalidades, eu vou trazer uma pessoa agora com um perfil bem diferente e com um conteúdo riquíssimo. Eu acho que, olha, de todas as pessoas que eu conheço, talvez seja essa a pessoa que tem mais cultura, mais conhecimento geral aprofundado sobre tantos temas, assim, uma pessoa catedrática. Se você der qualquer tema para falar, essa pessoa discorre aí 4 horas facilmente, com enorme profundidade, tem uma memória que beira aí para datas, para tudo, assim, uma inteligência muito admirável, e aliada também a um caráter muito reto, uma pessoa do bem, uma pessoa que eu admiro, também foi um dos meus mentores, uma pessoa que eu tenho uma gratidão enorme, com um conteúdo fantástico, e eu tenho certeza que vai também proporcionar reflexões interessantíssimas sobre as mudanças que nós estamos vivendo. Então, eu estou falando do professor José Pio Martins, carinhosamente conhecido por Pio, que é reitor da Universidade Positivo. Quem é aqui da região de Curitiba conhece muito bem, uma universidade de um renome muito grande, o Grupo Positivo. Ele é economista, autor, membro da Academia Paranaense de Letras, possui um português impecável aí em todas as áreas, literatura, gramática. Desenvolveu a sua carreira no setor privado, com passagem também em cargos públicos. É comentarista da rádio CBN Curitiba e publica artigos assinados para a Gazeta do Povo. E não são poucos, eu vou até perguntar quantos artigos já foram escritos, mas eu queria dar as boas-vindas aqui ao professor Pio. Tudo bem, Pio? Boa tarde. Boa tarde, Paulo Machado. Boa tarde a todos. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, Pio. Me tire essa curiosidade. Quantos artigos já foram escritos que você tem catalogados aí? Olha, faltam 6 para chegar a 1.200. Olha só. Eu falei que não era pouco, né, pessoal? Eu falei que não era pouco. Olha, a pessoa, para chegar nesse nível aí de escrever tantos artigos, e eu incentivo sempre o Pio a fazer um livro disso, assim, para deixar para a posteridade, organizar esse material aí. Acho que seria um livro riquíssimo, porque ele é economista, mas ele, olha, ele fala sobre filosofia, história, política. O que você falar, ele vai saber discorrer com muita profundidade. Mas hoje, né, Pio, o nosso tema aqui vai ser economia, perspectivas aí para nossa retomada pós-pandemia. Como é que você está enxergando essa possível retomada em V, as mudanças que essa pandemia trouxe aí, os abalos na sociedade, no capitalismo, em tantas coisas que estão acontecendo, assim, transformações no mundo, e gostaria muito de te ouvir aí a respeito a sua visão sobre esse momento que a gente está passando e as perspectivas do ponto de vista da economia. Vou passar a palavra a você então, Pio, e deixo aí o palco para que você possa discorrer e a gente volta e conversa mais na sequência, tudo bem? Perfeito. Obrigado pelo convite. Imagina, valeu, Pio. Um abraço, óbvio, por enquanto. E o painel aqui é todo seu, estamos aqui atentamente ouvindo as suas palavras. Obrigado. Ok, vamos lá, vamos falar de economia. Os economistas têm a fama de gostar de coisa pessimista, eles têm fama de falar muito pessimistamente de tudo. Mas eu ouvi um pedacinho aí da Thaís Targa, e eu me lembro que eu li uma obra que dizia o seguinte: depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas que nasceram ali na década de 40, na década de 50 e até quem nasceu na década de 70, havia uma grande expectativa e era normal que os filhos tivessem um padrão de vida superior ao dos pais. A minha geração foi assim. De repente, aqueles que nasceram nos anos 70, quem nasceu em 1970 estava com 20 anos em 1990, começaram a ouvir um discurso diferente. Ou seja, a probabilidade de, no segundo milênio, no século XXI,
os filhos começarem a ter um padrão de vida inferior ao padrão de vida dos pais. É uma mudança de mobilidade social muito curiosa. Pois bem, há vários escritos sobre isso, várias pesquisas, estatísticas, e eu até fiz um artigo a respeito. E agora nós chegamos, vamos falar especificamente de Brasil, em 2020, que é o último ano da segunda década, o 2021 será o primeiro ano da terceira década deste século, e aí o Brasil é atingido por uma pandemia como a do coronavírus. Não foi o Brasil a ser atingido, foi o mundo inteiro. Mas a primeira observação a ser feita é a seguinte: as crises, sejam revoluções, catástrofes naturais, catástrofes sanitárias, guerras, têm o condão de acelerar as mudanças e alterações nos comportamentos. Determinados comportamentos, determinadas mudanças, inclusive tecnológicas, que vinham andando num certo ritmo, se aceleram quando vem uma crise. Isto é normal no mundo. E com esta não vai ser diferente. Mas o que essa crise do coronavírus na economia tem de diferente? A diferença essencial é a seguinte: primeiro, é uma crise mundial. Ela pegou o mundo inteiro, o que é uma raridade, uma crise pegar o mundo inteiro. Segundo, essa crise veio acompanhada de uma alta taxa de ignorância científica. Os cientistas foram surpreendidos com esse coronavírus, não entenderam direito, porque ele apareceu assim meio que repentinamente, para nós, evidentemente, e o fato é que houve uma grande bateção de cabeça entre os cientistas porque não entendiam de que se tratava. Verificaram que era um vírus com uma alta taxa de transmissibilidade, uma rapidez enorme na passagem de um país para outro, e essa taxa de ignorância levou a uma questão essencial: imprevisibilidade. Ninguém sabia mais prever nada, nem como iria se desenvolver a crise sanitária e seus reflexos, evidentemente, e nem como ela iria acabar. Quando houve ali em março, aqui no Brasil, suspensão de atividades as mais variadas, isolamento social, trancamento das pessoas em casa, o que nós sabíamos era que havia uma crise sanitária que estava causando um problema econômico terrível, mas continuava a taxa de ignorância e a imprevisibilidade. Isto faz acelerar uma outra palavra muito importante para a economia, que é a incerteza. Não havia certeza de nada. Pois bem, o que essa crise acabou criando? Acabou criando o seguinte: as pessoas ficam em casa, o sistema produtivo fecha parcialmente, a produção cai, queda de produção, tem uma palavrinha para categorizar bem, que é recessão. Recessão é queda de produção. Uma queda de produção brutal de 2020 em relação aos anos anteriores, e aí as consequências normais: desemprego, perda de renda, queda do padrão de vida. E o fato objetivo e concreto é que isto cria um efeito dominó, que aí diminui a receita dos governos, municípios, estados e União, dificuldade do governo de ter caixa para pagar suas contas e ainda ajudar a sociedade. O fato é que a crise se acomodou, no sentido de ela se acomodar, não a sociedade, nesses efeitos. Há alguns efeitos que são muito curiosos. Por exemplo, o Brasil tem em torno de 40 milhões de profissionais autônomos: cabeleireiro, massagista, fisioterapeuta, psicólogo, dentista. Esses trabalhadores nunca tiveram um desemprego tão brutal e uma perda de renda tão imensa quanto neste ano de 2020, porque são serviços pessoais e personalizados. Meu cabeleireiro só pode cortar meu cabelo se eu for até lá. Se eu não for, não há como cortar o cabelo remotamente. Foram 40 milhões de profissionais liberais no Brasil que tiveram que ficar em casa. Então a crise se instalou. O que nós concluímos? 2020, queda de produção, recessão, aumento do desemprego, perda de renda, diminuição do padrão médio de vida e o fato objetivo e concreto que o problema está. Essa crise não foi a primeira e não será a última. A partir do ano que vem, o fato de haver trabalhadores desocupados, porque estão desempregados, e o fato de haver fábricas, lojas, unidades de serviço desativadas, há fábricas que passaram a trabalhar, em vez de 24 horas por dia, 8 horas por dia, e algumas fecharam completamente. O fato de haver desemprego, pessoas desocupadas que podem rapidamente voltar ao trabalho, e capacidade ociosa no setor, digamos assim, produtivo do país, permite que rapidamente os desempregados se encontrem
com as unidades produtivas, no setor primário, agricultura, pecuária, vegetal, no setor secundário, que é a indústria de transformação, e no setor terciário, comércio, serviço em geral, educação, saúde, transporte, lazer, turismo, serviços pessoais. Tudo isso pode se recuperar rapidamente. Mas o fato é que algumas consequências vão ficar. Observação importante que eu quero fazer nessa introdução do nosso papo. Muitos economistas têm um viés muito de contador ou de financista. E eu digo para os alunos, quando converso com eles, olha, você pode estudar economia, pode estudar teoria, pode ser um grande economista. Porém, não se iluda achando que uma crise econômica tem causas financeiras e contábeis apenas. Há muitos economistas que só falam da crise, só veem a crise do ponto de vista financeiro e do ponto de vista contábil. Todas as crises têm causas políticas, culturais, sociais, raciais, religiosas, psicológicas, comportamentais, e também tem efeitos em todas essas áreas. 2021, nós podemos começar a suprimir as causas da crise, podemos começar a recuperar a produção, recuperar o emprego, recuperar a renda. Porém, o país, isso vale para todas as sociedades, mas vamos falar do Brasil, o país sairá disso com alguns efeitos. Efeitos sociais, efeitos políticos, efeitos culturais, efeitos religiosos, e certamente isto muda a carruagem chamada população nacional. O Brasil está com 212 milhões de habitantes, metade disso em condições de trabalhar, e a sociedade muda. Significa dizer que as mudanças, muitas poderão ser para pior, e muitas serão para melhor, sem dúvida alguma. O fato que nós devemos entender é o seguinte: primeiro ponto, o que aprendemos com essa crise como indivíduos, como família, como trabalhadores e como sociedade em seu todo. Segundo, o que é que aprendemos em termos de sistema econômico, sistema político, sistema cultural no país? Nós temos alguns problemas no Brasil que são estruturais e que vêm se repetindo. Eu conversava com o Paulo Machado a respeito de um assunto esses dias e dizia o seguinte: a população do Brasil está crescendo, diz o IBGE que vai crescer até 2047, depois estabiliza. A população do mundo está hoje em 7 bilhões e 800 milhões, vai chegar em 2050, daqui a três décadas, com 9 bilhões e 400. E o fato é que nós estamos em um mundo hoje que, na ausência de um adversário para o sistema capitalista, a economia existe em todos os países. O sistema capitalista é um dos modos de economia, de sistema produtivo dentro da economia. O sistema capitalista é um que pega a economia e organiza com base na propriedade privada dos meios de produção, na organização empresarial da produção e no trabalho assalariado. Esse sistema está, digamos assim, hoje quase que sem um adversário à altura. O adversário à altura que tentou surgir aí foi o sistema socialista ou comunista, como queira, lá do Império Soviético, da China. Mas o fato é que tivemos ali a queda do Muro de Berlim em 1989, 1990 a derrocada do Império Soviético, e o comunismo, muita gente diz, o comunismo desapareceu, deixou de ser um sistema competitivo em relação ao capitalismo. O André Comte-Sponville, que é um filósofo francês, diz o seguinte: quando dois sistemas estão em competição entre si, o desmoronamento de um não significa necessariamente o triunfo do outro. Então, a pergunta a ser feita é: o que o capitalismo tem de bom? E nós sabemos que tem muitas coisas boas, foi o sistema que mais organizou a vida da humanidade e permitiu chegar onde chegamos, mas ele tem vários defeitos. Então, vale a pena, a partir do ano que vem, com todo o aprendizado dessa crise, pensarmos nos defeitos do capitalismo. Há 3 defeitos que são estruturais e que só podem ser resolvidos a longo prazo. Um é a pobreza. O Brasil tem 212 milhões de habitantes, o IBGE tem aí uma informação de que, por exemplo, o Bolsa Família pagava aquele auxílio pequeno, mas tinha um cadastro de 13 milhões, quase 14 milhões de famílias, 40 e poucos milhões de pessoas. O IBGE diz que os pobres do Brasil hoje, num certo cálculo, com padrão internacional, são 54 milhões. Dentro dos pobres há os miseráveis. Mas nós temos, além disso, a desigualdade social. A desigualdade em si não é um problema. Se você for à Dinamarca, o homem mais pobre e o homem mais rico tem uma diferença muito grande de padrão de renda. Entretanto, o homem mais pobre vive bem, tem uma moradia digna,
tem toda a infraestrutura habitacional, tem educação, tem assistência à saúde e é feliz. Então, não é o problema de desigualdade, o problema é as camadas mais pobres e mais miseráveis como vivem. A desigualdade social é um problema no Brasil porque, se nós temos 212 milhões de habitantes e 54 milhões de pobres, é claro que a desigualdade é brutal. É preciso amenizar. E o desemprego? O desemprego, por si só, tem aí suas consequências econômicas, mas ele tem consequência psicológica, cultural, inclusive em termos de segurança nacional. Esses três problemas, pobreza, desigualdade social e desemprego, precisam ser tratados, observados e encarados, inclusive pelos próprios capitalistas. Os donos do capital têm que entender que aquela análise que Karl Marx fez, publicou o Capital em 1867, achar que aquilo morreu, não morreu. A análise que Karl Marx fez do capitalismo foi um trabalho brutal, 2.642 páginas no original alemão, para analisar o sistema como ninguém havia analisado até então. Pois bem, de maneira que os próprios capitalistas, para garantir que esse sistema, que tem a liberdade de mercado, a liberdade de empreender, a liberdade de trabalhar, o direito de propriedade privada dos meios de produção, esse sistema é bom, porém, ele tem que encarar esses problemas estruturais, pobreza, desigualdade social e desemprego. De vez em quando eu escrevo sobre questão do Brasil e digo, o Brasil é pobre. Volta e meia algum leitor diz, o Brasil não é pobre, o Brasil é rico. Eu tenho um leitor que fala isso o tempo todo. O Brasil é rico de recursos, mas ninguém come os recursos da natureza como eles são. Veja a água. O Brasil tem 2,8% da população do planeta, 2,8% da população do planeta está aqui no Brasil, e o Brasil tem 22% de toda a água doce do mundo. É um privilégio. E por que falta água? Porque é evidente, só o Rio Negro, sozinho, tem mais água doce do que a Europa inteira, mas o Rio Negro está lá. E a população está em um lugar, a água está em outro, a água precisa ser coletada, tratada e distribuída. Então, veja, nenhum recurso da natureza no mundo moderno faz de um país rico de recursos ser rico de riqueza. Nós temos hoje no Brasil em torno de 40% dos brasileiros que não têm rede de esgoto tratada. O que significa isso? Nós temos riqueza de recursos naturais, mas não temos riqueza de produtos. O que é o produto? São bens e serviços de consumo e bens de capital, bens de produção. O Brasil precisa encarar isso, o capitalismo precisa encarar. Essa é uma mensagem que eu quero começar a deixar daqui para frente. Eu até conversava com Paulo Machado, que eu escrevi uma carta chamada Carta aos Donos do Capital, para dizer o seguinte, vocês têm que entender que esse problema é de todos nós. Não é um problema só de governo, só de quem está preocupado com questões sociais. Não, não. É um problema de sobrevivência a longo prazo do próprio capitalismo. Então, acho que esse é um desafio maravilhoso. E o Brasil, especificamente, ainda tem aí uma lista de prioridades que o mundo já resolveu, algumas no século XIX, como rede de esgoto, e outras no século XX. O Brasil tem problemas, os mais variados, de educação, de saúde, de saneamento, de transporte, falta de metrô, e tubulação para trazer água de onde tem, para levar até onde estão as pessoas. E o Brasil tem uma agenda aí que dará ao Brasil a oportunidade de gerar empregos, ainda que a revolução tecnológica venha e, pela automação, elimine vários empregos. A revolução tecnológica tem essa característica. Os robôs cognitivos, os robôs inteligentes, as máquinas aparecem e começam a substituir o ser humano. Mas o Brasil, com tudo por fazer, tem a chance de dar emprego para a sua sociedade exatamente porque tem tudo por fazer. Diferentemente de um país como a Suíça, um país pequeno, população pequena, mas que já fez quase tudo para o que se entende por um país moderno. Eu quero deixar essa mensagem e parar por aqui para nós, então, trocarmos aí algumas ideias, algumas perguntas, e estou à disposição. Maravilha, Pio. Obrigado aí por essa breve introdução aí. Deu um panorama geral, né, da situação que nós estamos vivendo aí. E eu queria começar o nosso bate-papo, Pio, a respeito da sua perspectiva sobre uma eventual retomada em V da nossa economia, falando agora aqui localmente, nível Brasil. Como é que você enxerga aí o horizonte? Está mais otimista, mais pragmático, mais pessimista? Como é que está a sua visão? Essa informação do Paulo sobre retomada em V, o que é a história do V na economia? O V é o seguinte, um país está lá em cima,
em termos de produção. De repente, muito rapidamente, a produção cai. É a primeira perna do V. A produção cai. As recessões normais, que derivam de crises internas e problemas econômicos, a produção começa a cair lentamente. Quando há uma crise como essa, com as características das quais já falei, a produção está lá em cima e a queda é assim. É acentuada e muito rápida. Mas justamente por aquele fato que eu disse, a infraestrutura produtiva aí está. As pessoas que estavam empregadas e que foram retidas em casa, aí estão para voltar ao trabalho. Então, a recuperação pode fazer isso, né? Ou então, né, a recuperação pode ser rápida, porque há pessoas à disposição do sistema produtivo e há ociosidade na chamada capacidade instalada, que é a capacidade do setor primário, setor secundário, a indústria e o setor terciário. Agora, esta recuperação depende sempre de uma coisa. Todo sistema econômico só produz quando há alguém para consumir. A questão essencial é que o consumo interno depende da recuperação do emprego rápido, que, por sua vez, depende da recuperação da produção rapidamente. Agora, nós temos hoje uma vantagem. O Brasil é um país que produz. Quando você olha a exportação de um país, você pergunta quantos povos do mundo necessitam dos bens que estão na nossa pauta de exportação. A pauta de exportação do Brasil, o mundo inteiro precisa. Alimento, por exemplo. Minério de ferro, por exemplo. O Brasil exporta milho, açúcar, soja, carne industrializada de porco, de boi, de aves, né? Eu até brinco, né? Eu falo, o Brasil se tornou o maior exportador de carnes industrializadas, a ponto de muita gente não saber. O Brasil tem 212 milhões de habitantes e 214 milhões de cabeças de boi. O Brasil tem mais boi do que gente. Só que comida o mundo inteiro precisa. Esta é uma vantagem. É claro que o Brasil precisaria, eu diria assim, agregar mais valor, adicionando outras etapas de industrialização. Em vez de exportar, por exemplo, o açúcar numa saca, eu digo, vamos exportar o pirulito, que tem açúcar dentro dele. Isso vale. O Brasil é o maior produtor mundial de café, o maior exportador de café. Entretanto, quem é o quarto maior exportador de café no mundo? É a Alemanha, não produz um pé de café. Por quê? Porque ela compra café, inclusive do Brasil, e faz tanta coisa com café, inclusive uma gourmetização. O café hoje está gourmetizado como se fosse vinho, né? E vendendo, agregando na industrialização e na sofisticação do produto. O Brasil tem essa vantagem. Uma grande parte, se não quase tudo, da pauta de exportações do Brasil, o mundo inteiro usa, ainda que não importe do Brasil. Então, tem o mundo inteiro para o Brasil abastecer. E aí eu encerro essa resposta, Paulinho, dizendo, por essas razões, o Brasil, em conseguindo produzir, encontrará mercado. Uhum. Porque o mundo inteiro precisa das nossas coisas. Claro que eu gostaria de ver o Brasil exportando não minério de ferro, mas sim produtos que sejam fabricados usando minério de ferro. Uhum. Né? Então, a indústria brasileira precisa se desenvolver mais, tem que ganhar competitividade, isso é uma conversa um pouco longa, né? O Brasil tem muitas condições. O que não pode atrapalhar o Brasil é a política, o corpo de leis e a instabilidade institucional. Né? Uhum. Então, isso é fundamental. Eu fico feliz com esse seu otimismo, assim, porque realmente a gente está numa situação onde circunstancialmente é favorável ao Brasil, pois o mundo precisa dos nossos produtos e nós temos o desafio de agregar valor a esses produtos para que nós possamos, né, sair beneficiados nessas exportações aí também. Pio, aqui teve uma colocação do Humberto aqui questionando assim a questão da desigualdade, se ela é algo necessariamente ruim ou se a desigualdade em si não é ruim desde que a camada mais baixa da população viva dignamente. Então, por exemplo, a desigualdade é ruim quando você há miseráveis na base da pirâmide. Porém, na Dinamarca, no Canadá, se a base já tem uma certa autonomia para viver dignamente, viver confortavelmente, é necessariamente ruim que haja pessoas muito mais ricas que essa. Por exemplo, se nós pegarmos o Alphaville, o condomínio aqui em Curitiba, o condomínio de luxo que tem aí para todos os lados do Brasil. No Alphaville é uma enorme desigualdade social ali também. Tem bilionários e tem milionários. Mas mesmo os mais humildes, entre aspas, do Alphaville vivem muito bem. Nesse caso, a desigualdade ela é algo negativo? Vamos lá. A pobreza e a miséria são fontes de revolta pessoal, psicológica, familiar e muito sofrimento. A desigualdade em si, não estando a desigualdade com um dos lados,
com pobreza e com miséria, é apenas fonte de inveja. Por exemplo, existe uma desigualdade de renda brutal entre mim e o Bill Gates. Tá certo? Se você pegar a minha declaração de imposto de renda do Bill Gates, você vai ver uma desigualdade brutal. O máximo que pode acontecer é eu, pessoalmente, ficar com um pouco de inveja dele. Mas eu não vou ficar nem com revolta e nem com consequências sobre minha saúde por causa dessa desigualdade. Então, o problema essencial é, primeiro, eliminar a pobreza e a miséria, de maneira que todos os cidadãos possam ter uma moradia digna, um abrigo digno e com tudo aquilo que é necessário dentro de uma casa. Energia, rede de esgoto, água tratada e ter um padrão de vida. Novamente, na Suíça há desigualdade. Na Suíça há muita gente riquíssima, há desigualdade, mas o mais pobre da Suíça tem um belo padrão de vida. Como a inveja, dizia o Roberto Campos, a inveja é o mau hálito da alma, e é uma coisa muito pessoal, não tem problema eu ter inveja do Bill Gates. Na verdade, por acaso não tenho o menor interesse em ter a riqueza do Bill Gates. Agora, um sujeito pobre, que não tem a água tratada, que está se alimentando mal, que tem uma assistência à saúde precária, que não consegue ter uma, digamos assim, energia. Nós temos parte da população brasileira que não tem energia elétrica dentro de casa, né? Que passa fome. Não, aí é uma coisa a ser eliminada. Resumo da história. O maior problema é a pobreza e a miséria. O maior problema é o padrão de vida abaixo daquela linha de dignidade. Agora, a desigualdade em si, não. Desigualdade em si, não. Aliás, curiosamente, o comunismo foi implantado, em nenhum país ele prometeu deixar todo mundo rico. Ele prometeu deixar todo mundo igual. Não deixou, é claro, nós sabemos o que aconteceu com o comunismo no mundo, né? Mas o comunismo não foi nada de revolução de proletariado, foi revolução de políticos e intelectuais que dominaram o proletariado e em muitos países mataram uma parte do proletariado, né? Então, a desigualdade, eu sinto o caso da Dinamarca, porque é interessante. A Dinamarca é um país que tem 6 milhões de habitantes, eu fui lá, conheci metade da população do Paraná. Eu digo, olha, você quer se frustrar e procurar um miserável na Dinamarca. Você tem drogado, às vezes, caído ali na sarjeta, mas a hora que passa aqui, ele vai para casa, come, ele tem um padrão de vida bom. Então, o fato objetivo e concreto é que lá, a desigualdade não é um problema. Todo mundo tem um padrão de vida humanamente digno, né? Então, aí a desigualdade passa a não ser o problema. O problema é quando ela é tão brutal, a ponto de 54 milhões de brasileiros estarem catalogados no Banco Mundial como pobres, e eu não falei, dos quais 13 milhões são miseráveis. 13 milhões de miseráveis é o dobro da população da Dinamarca. É a população de Portugal, até mais, né? Então, o problema é a pobreza e a miséria, num primeiro momento. A desigualdade ensina, até porque o sujeito que toca violão em um boteco, ele quer ser o Bill Gates. Ele pode estar muito mais feliz tocando violão no boteco, desde que ele tenha uma vida digna. Né? Então, esse é o ponto. Seria assim, ó, Pio, eu concordo plenamente com tudo que você falou, até o Humberto também comentou ali. Eu acho que a gente escuta muito a questão de combate à desigualdade, sendo que, ao meu ver, deveria ser combate à pobreza, né? Substituir isso, e em vez de distribuição de renda, que parece, vamos pegar então, tirar a riqueza daqueles ricos e distribuir entre os pobres, geração de riqueza para que as camadas mais baixas possam ascender acima dessa linha da dignidade que você menciona. Mas a nomenclatura que nós escutamos normalmente é combate à desigualdade e distribuição de renda, né? Eu preciso corrigir. Veja, a desigualdade de que eu estou falando aqui é no campo econômico. Eu não estou falando de desigualdade social, por exemplo, no campo do respeito aos direitos das minorias, respeito às pessoas diferentes, eu não estou falando isso. Sim, né? Sim, eu também, no ponto de vista econômico puramente. Exatamente, do ponto de vista econômico. Agora, o que acontece também é o seguinte, aliás, nessa conversa toda, eu colocava aqui alguns assuntos que devem ser assuntos sobre os quais todos nós devemos nos preocupar. Pobreza, desigualdade e desemprego. Dentro da pobreza está a miséria. Coloquemos assim, pobreza e miséria num pacote só. Mas acontece o seguinte, nós temos uma outra questão. O capitalismo, eu digo, a economia é uma coisa, o capitalismo é um modo de uma economia funcional. Você tem outros modos possíveis. Economia todo país tem. Economia é apenas um sistema que trata de resolver um problema de produzir, distribuir, circular e consumir. Esse, né, seja comunista, capitalista, são modos de produção de resolver o problema do sistema econômico em função das necessidades humanas. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte, que esses problemas todos que nós temos passam por uma questão. No capitalismo, nas democracias, nós temos uma máquina de produzir,
que é o setor privado, basicamente, que produz bens e serviços, e uma máquina de distribuir. Hoje, no Brasil, 35% de toda a renda nacional vai para os cofres públicos, municípios, estados e União. O governo, em todas as instâncias, municípios, estados e União, é uma máquina, sobretudo, de distribuir. Uma das funções da tributação é retirar do sistema produtivo uma parte da renda e fazer uma boa distribuição. Como é que o governo faz distribuição? Ele tem programas sociais, ele tem assistência à saúde, assistência à educação, aposentadorias, e ainda produz uma série de obras de infraestrutura para o sistema trabalhar bem. O problema no mundo é que o capitalismo é mais ou menos assim. Os grandes países capitalistas do mundo, o sistema produtivo é muito bom, é eficiente e faz um produto alto, mas os governos é que acabaram se tornando uma máquina de distribuir ineficiente. O IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, órgão do governo federal, vive dizendo nos trabalhos, o governo hoje, no Brasil, é concentrador de renda, porque ele arrecada, gasta muito consigo mesmo, né? Inclusive em determinadas áreas do setor estatal, no caso do próprio Poder Legislativo, os salários médios são muito mais altos do que o resto da população, tem que ser um pouco mais alto, mas não tanto, e ele ajuda a provocar a desigualdade. Então, é mais ou menos assim, a máquina de produzir no Brasil é mais eficiente do que a máquina de distribuir. Máquina de produzir é o setor privado, máquina de distribuir é o setor estatal. Então, o setor estatal também precisa se consertar, precisa parecer mais com o resto da sociedade, porque senão daqui a pouco você vai ter uma classe. A luta de classes de que Marx falava era o capitalista e o proletariado, ou seja, o capital e o trabalho. Era o antagonismo. Daqui a pouco, a luta de classe vai ser entre a sociedade e o Estado, porque o Estado retira 35% da renda nacional e faz mal, cumpre mal sua função de distribuir e produzir a infraestrutura necessária, né? Eu costumo falar, Pio, se o Estado tivesse a mesma eficiência que a Receita para arrecadar, a mesma eficiência para utilizar de uma maneira eficaz e produtiva essa arrecadação, nós estaríamos em um país completamente diferente, né? Porque para arrecadar são muito eficientes. Sim, sim. Quando eu converso com algum colega do setor público, né, eu digo, isso não é um problema pessoal. Eu tenho um irmão que acabou de se aposentar na Receita Federal, eu tenho parentes do setor público. E o problema não é pessoal, é o sistema. É o sistema. Né? Outro dia saiu uma reportagem aí, eu não gosto de citar muito, porque sempre dá problema, né? Dizendo que você tem servidor de cafezinho, garçom que serve café interno num prédio, não sai dentro daquele prédio, ganhando 15 mil reais. Mas espera um pouco. Se você olhar o padrão de renda do povo brasileiro, e você um garçom interno de um prédio estatal ganhando 15 a 18 mil reais, é claro que isso é uma fonte de concentração de renda, e o IPEA fala isso, não sou eu. Eu digo para as pessoas, não tenho nenhuma bronca de nada, nenhuma raiva de nada, isso aqui são dados, são fatos, né? Então, nós precisamos melhorar tudo, mas a máquina de distribuir, que é o Estado, o setor estatal no mundo inteiro, tem que melhorar, tem que adquirir produtividade, e o Estado de um país tem que se parecer um tanto com o próprio país, senão você começa a ter uma classe, né, uma casta, conforme lá na Índia, né, dentro da própria nação. Então, todo mundo tem aqui a obrigação de fazer uma autocrítica e melhorar. Todos os setores. E você sabe, Pio, também eu já vi casos absurdos também em São Paulo, lá na Assembleia Estadual, de pessoas que tiram xerox ganhando 30 mil reais por mês por conta da formação, como foi feita. Então há alguns absurdos, sim, mas eu acho que a gente tem que livrar das garras desse paternalismo estatal, né? Que nós possamos assumir um pouco de protagonismo enquanto cidadãos e, claro, aqueles menos privilegiados, desprovidos aí em situação de vulnerabilidade devem sim ser auxiliados por aqueles que têm condições. Aliás, se você pensar bem, quem mais precisa da presença do Estado é o pobre e o miserável. É quem mais precisa. E outra coisa, o sujeito que é pobre e miserável hoje, ele não tem tempo para ficar esperando. Ele precisa ser atendido hoje. Ora, quanto mais a sociedade evolui, quanto mais a pobreza e a miséria sejam eliminadas, quanto mais elas forem eliminadas, quanto mais rapidamente forem eliminadas, menor será a pressão sobre o próprio Estado. E aí o Estado pode se dedicar às suas tarefas clássicas, defesa nacional, segurança interna, administração da justiça, produzir a infraestrutura física que é necessária para o desenvolvimento. Então, veja que, na verdade, quanto mais rapidamente nós resolvemos o problema da pobreza e da miséria, mais rapidamente nós liberaremos o Estado para fazer bem feito
e com um bom retorno para a sociedade aquilo que faz. E nós temos o fato objetivo e concreto é que nós podemos analisar o mundo, porque já nós estamos em 2020, há exemplos muito interessantes. É claro que alguém poderia dizer, escuta, não adianta você querer copiar o modelo alemão se você não é alemão. Não adianta querer copiar um modelo sueco se você não é um sueco. Claro que você tem os hábitos, os comportamentos, a cultura nacional, as nossas crenças. Por isso que eu disse que toda crise tem, sim, conotações contábeis, financeiras, econômicas, porém também políticas, culturais, religiosas, raciais, né? E por aí vai. Então, é um erro um economista olhar uma recessão só do ponto de vista financeiro e contábil. Sim. Isso é uma visão tecnicista exagerada. Por trás de tudo, há pessoas, há comunidades, há sociedade, com tudo que ela tem, né? Religião diferente, crença diferente, e, enfim, visão de vida diferente. Então, a crise serve para aprofundar o aprendizado, porque também tem um detalhe. Tem um provérbio aí que, não sei exatamente, já atribuíram a uns 3 autores, o sujeito diz assim, as pessoas inteligentes aprendem com os erros dos outros. As pessoas normais aprendem com os próprios erros. Os estúpidos não aprendem nunca. Se nós usarmos essa crise do coronavírus e sairmos dela com alto grau de estupidez e não aprender nada, aliás, é como você, Paulinho, ser acometido de uma doença e sai dela e não faz nenhuma reflexão. Né? Precisa não valeu de nada. Não valeu de... Eu perdi uma oportunidade de acelerar meu crescimento, né? Exatamente. Né? Então, imagina, é como o sujeito que bebe muito álcool, aí tem um problema no fígado, e faz um tratamento, sara, e termina e continua bebendo a mesma coisa. Sai direto para o bar, né? Não aprendeu. Primeiro, você tem que aprender com a crise. Segundo, você tem que adotar as medidas fáticas para, né, se adequar ao que você aprendeu, né? Também não adianta aprender alguma coisa... Aprender e não agir. Exatamente. Tem uma frase que diz também, não aprendemos com os nossos erros, mas com a correção deles, né? Então, são as nossas ações a partir dos erros que fazem com que a gente melhore. Mas, Pio, eu queria falar um tema que vai ao encontro de tudo isso que você falou, que é a questão da meritocracia, que também é uma palavra, de certa maneira, polêmica, porque muitos têm uma visão talvez distorcida ou equivocada, onde meritocracia é você pegar 2 pessoas ali que partem de lugares diferentes e utilizar o mesmo sistema meritocrático para essas 2. Eu já enxergo a meritocracia como algo que se coloca em prática desde que haja igualdade na partida, que seria a questão da equidade. Então, por exemplo, em tese, uma pessoa que teve uma educação pior, que teve mais dificuldade, tem menos condições, é injusta a competição com uma pessoa que nasceu em berço de ouro, teve inglês, teve isso, teve aquilo. Em tese. Por quê? Uma vez foi me falado isso e eu parei para questionar, assim, realmente, olha, teoricamente, uma pessoa que estudou em colégio internacional, que teve todo o apoio, que foi para os Estados Unidos, que foi para isso, ela vai ter mais condições de prosperar na vida do que uma pessoa que nasceu pobre, nasceu cheia de dificuldades, não teve acesso a estudo e assim por diante. Esse é o discurso bonito. Mas daí, Pio, eu parei para analisar, assim, as pessoas mais bem-sucedidas que eu conhecia, você entre elas, e parei e observei que quase todas, pelo menos todas do meu meio, tiveram infâncias extremamente difíceis. E talvez isso foi exatamente o que as tornou aptas a terem esse crescimento ao longo da sua vida. Enquanto que eu vejo tantos jovens, filhos de pais ricos, que têm absolutamente tudo e jogam tudo no lixo, se perdem na droga, no suicídio, na depressão e acabam não chegando a lugar nenhum. Você, poucos conhecem, mas a sua infância também, ela não foi um mar de rosas, né, Pio? Normalmente eu nem gosto de falar de mim, mas eu digo o seguinte, já que você tocou no assunto, de vez em quando alguém fala, né? Você tem uma posição boa, tem uma vida tranquila, né? Tem uma bela carreira, e eu nunca gosto de me usar como exemplo. Mas é isso, eu sou um brasileiro clássico, nasci no interior, na zona rural, morei até 17 anos em casa sem luz elétrica, sou o mais velho de 9 filhos, e então era eu, 8 irmãos, 9 filhos, a mãe e o pai. O pai faz o favor de morrer, e eu morava numa casa que não tinha nem luz elétrica. Então você imagina um garoto de 19 anos, olhando para trás de si, tem 8 irmãos, uma mãe em casa, e tendo que, inclusive, renunciar a oportunidades para... O desespero era cuidar daquele cotidiano. Sem dúvida alguma, foi uma luta bravíssima, em condições precaríssimas, né? Agora, veja, o Ludwig von Mises,
diz o seguinte: um país será tão mais justo quanto mais ele conseguir igualar as oportunidades. Se você for naqueles países que nós citamos aqui, Suíça, Suécia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, por exemplo, lá eles prezam muito isso. Todos têm as mesmas oportunidades. Todos. Do mais pobre ao mais rico, né? E é claro que aí vem o seguinte: quando você pega dois adultos, se eles tiveram igualdade de oportunidades e são muito diferentes, é por várias razões. Uma questão biológica, uma questão genética e uma questão até de preferências. Você pode pegar, e claro, há alguns gênios, né? Eu poderia estudar o resto da minha vida que eu não iria chegar a 1% do Beethoven, do Mozart, né? Então, há alguns dons naturais que transformam determinadas pessoas ali com aqueles dons, mas isso é para poucos. A grande maioria é a massa, né? Então, você pega duas pessoas que nasceram na mesma cidade, com pais com as mesmas condições econômicas, estudaram na mesma escola, tiveram a mesma vida social. Aí, quando chega aos 20 anos, um vira um grande empresário, um grande capitalista, o outro gosta de tocar violão. E o sonho dele é tocar violão, cantar. Então, o problema não. A beleza da humanidade é que nós somos diferentes. Até outro dia eu estava perguntando o seguinte: até em relação a gostar de estudar. Por exemplo, para mim, estudar é uma grande diversão. Uhum. Eu me divirto estudando. Então, na verdade, não é sacrifício nenhum. Então, se eu tiver que ler um livro por semana, para mim está tranquilo, é fácil, não tem problema. Né? Por quê? Porque é um lazer para mim. Agora, há pessoas que sofrem, a leitura é um sofrimento. Ora, então, é claro que as pessoas diferentes terão formações diferentes, aprendizados diferentes, consequências diferentes. Uhum. Não necessariamente um será melhor que o outro, né? Uhum. E é preciso aceitar, porque a beleza da humanidade é essa diferença. O ser humano é o animal mais diferente que existe. Se você pegar 10, 20, 100, 10 mil tamanduás e tentar analisar o comportamento de todos eles, as diferenças são muito pequenas. São muito pequenas. Se você pegar aí 1 milhão de baratas e fizer uma análise ali profunda, sai com um comportamento muito parecido. O ser humano, não. O ser humano é um animal fantástico, né? Uhum. Dentro de uma família de 5 pessoas, você pode ter 5 pessoas completamente diferentes. Irmãos gêmeos diferentes. Pois é. Mas isso é a beleza. Por isso que entendo igualdade de oportunidades, a chegada, igualdade de partida. A chegada, cada um chega onde quiser. E se o sistema estiver montado de maneira a que a pobreza e a miséria sejam evitadas, não tem problema nenhum. Uhum. Não tem problema nenhum, né? É. E eu digo mais, há muitas pessoas... esse negócio da desigualdade é curioso, né? Porque você abre os jornais, as revistas, e fica falando desse povaréu todo rico. Mas eu digo, eu não invejo o banqueiro mais rico do mundo. Gosto de finanças, gosto de economia, mas não queria ser o banqueiro mais rico do mundo. Não almejo a vida dele. Essa desigualdade não faz a menor diferença. Porque não pode eu chegar na minha casa e não ter condições de me alimentar direito, dormir direito, vestir direito, né? Por isso que o primeiro ponto é combater a pobreza e a miséria. A desigualdade é um segundo ponto. É prover oportunidades iguais para todos, né? Como tem nesses países aí super desenvolvidos que eu já tive a oportunidade de conhecer, e realmente isso envolve uma série de coisas, porque a partir do momento que você tem essa igualdade de oportunidades e de escolha, onde a pessoa pode escolher ir pelo caminho A ou pelo caminho B, aí o sucesso profissional ou quanto essa pessoa vai enriquecer financeiramente depende de meritocracia, depende de escolhas pessoais, porque correspondem a muitas renúncias também. Pega essas pessoas também que são, olha, você quer ganhar 50 mil reais por mês? Tudo bem, você vai ser um executivo, mas você trabalha 18 horas por dia, você não vê tua família, você viaja o dia inteiro, se te mandarem para outro país, você vai. Então, tem muitas renúncias envolvidas que as pessoas acabam invejando, às vezes, porque olham só a capa da revista, a parte boa do negócio, mas não enxergam toda a coisa. O que não pode realmente é a pessoa não ter opção, como você falou, eu vivo numa miséria onde eu não tenho a opção de estudar, de ler, de fazer isso, porque eu vivo aqui num ambiente que tem tráfico, que tem droga, que não tem encanamento, que não tem o quê. Então, minha única opção é cair aqui, tentar sobreviver e comer o pão da janta. E tem outro problema, né, Paulinho? E aí cada ser humano é um ser humano. Outro dia eu escrevi um artigo e eu disse o seguinte: a expectativa média de vida no Brasil está chegando a 76 anos. 80 anos para as mulheres, 72 anos para os homens. Aí eu digo, quando eu faço palestra para jovem, imagina um jovem que tenha 20 anos hoje
Ele pode chegar facilmente aos 85 anos. Ele vai viver mais 65 anos. Aí eu digo o seguinte, você sabe qual vai ser o maior tédio? Tédio é falta de projeto. Tédio é falta de projeto. Você tem que ter projeto de vida. Você tem que ter vontade de fazer certas coisas. E ao fazer essas certas coisas, você vai ser feliz na viagem. Sim. Né? Então, eu digo o seguinte, se você está com tédio, quando eu vejo um jovem de 20 anos saudável com tédio, eu digo, pera um pouco, você vai viver mais 60 anos. Você não gosta de nada. Não tem, escolha alguma coisa e crie seus projetos, sua motivação, seu propósito em torno daquilo e a vida vai passar rapidíssimo e feliz. Você sabe, eu até convido todo mundo que está nos assistindo agora, você tem que ter um sonho quando você acorda de manhã, né? Você tem que ter um horizonte, algo que você esteja perseguindo, porque a partir do momento que você acorda e você não tem esse objetivo de vida aí, a vida se torna vazia. E há estudos, assim, que comprovam realmente que a partir do momento que você se aposenta, você meio que assina uma sentença de morte, assim. Você tem uma expectativa de vida muito reduzida a partir da sua aposentadoria, tendo como aposentadoria aqui, você parar simplesmente de trabalhar e não fazer mais nada, não quer dizer que você diminui o ritmo. Então, você veja, Pio, você sempre saudável, você também é uma pessoa que cuida muito da saúde, anda, e imagino que enquanto você estiver com vitalidade, mentalidade boa, suas faculdades físicas e mentais, você vai querer trabalhar, vai querer produzir, vai querer viver, porque a partir do momento que... Tem uma frase que diz assim, na natureza, o que não está crescendo está morrendo. E acho que isso se aplica também à nossa vida, né? Novamente, é ter projeto. Se você tem projeto, é um pouco aquela história. O Aristóteles, o filósofo, dizia que o prazer aperfeiçoa a atividade. Né? Se você trabalhar em algo que você gosta, você transformará o trabalho. Trabalho é uma palavra que vem de tripalium. Tripalium é uma canga que colocava no animal, e no ser humano também, e aquela canga era um sofrimento. Então veja que a palavra trabalho nasceu de uma palavra que significa sofrimento e dor. Mas por quê? Isso foi uma época da humanidade. Se você conseguir trabalhar, executar algo. Trabalho é toda ocupação útil, não estou falando de dinheiro, ganhando ou não. Toda ocupação útil. Se você trabalhar em algo que você gosta, não é tripalium, é um trabalho prazeroso. Novamente, aposentadoria financeira é boa para uma coisa. Você se aposenta, resolveu o problema financeiro, ok, está lá com a aposentadoria. A pergunta é, o que é que eu gosto de fazer na vida? E aí, novamente, a história do propósito. Né? Uma vida sem propósito é uma vida do porco. Que não vale a pena ser vivida. Eu digo, a galinha não tem propósito nenhum, o peru não tem. Né? O propósito dele é lá, né? Porque não é um ser humano, social, inteligente, né? Então, esse é o ponto. E você sabe que essa questão da aposentadoria, muitos têm a ilusão, e eu já pude conviver assim com pessoas que milionárias, até jogadores de futebol, que acham que se tivesse muito dinheiro, todos os problemas da vida estariam resolvidos, que, olha, se eu não precisasse trabalhar, eu não trabalharia mais, se eu tivesse um rendimento aqui de 30 mil reais por mês para o resto da minha vida, uma aposentadoria, eu ia para a praia, eu ia fazer não sei o quê, ia durar um final de semana. A partir do momento que a pessoa vai para a praia ali, fica um dia, dois, daqui a pouco aquele vazio bate, né? Se você não tem um projeto de vida, como você falou, que não necessariamente envolve o salário para sua subsistência, mas um projeto para ajudar os próximos, se você já venceu a barreira da autossubsistência financeira aí, a liberdade financeira, que você tem um projeto, tem tantos problemas a serem corrigidos no mundo, tantas pessoas precisando disso, né, Pio? Então a gente sempre tem que ter realmente uma montanha a escalar. Você às vezes escala uma montanha, você tem que procurar uma maior, e isso não acaba até o seu último suspiro na vida. E tem gente que tem a mentalidade, Pio, muitas vezes eu acho, é cultural do Brasil também, eu quero me aposentar logo para não precisar pagar a passagem do ônibus, eu quero, sabe, e sempre uma busca, assim, de objetivos vazios, quando na verdade eu tinha que trabalhar para não precisar ter problemas com dinheiro depois que eu for aposentado, enfim, e que é um grande problema, Pio. Até ia aqui entrando na parte final do nosso bate-papo, falar sobre questão de aposentadoria, né? Expectativa de vida crescendo, a previdência aí já cada vez mais sufocada. Eu conheço muitos casos de pessoas que não se prepararam para a terceira etapa da vida, digamos, e hoje passam... É muito triste, Pio, porque quando você é jovem, você ainda tem a perspectiva de se reerguer, se recuperar e ter todo o seu futuro pela frente. Agora, quando você tem uma vida
próspera e no final dela você perde essa prosperidade e passa a viver com dificuldade, é muito triste. E a educação financeira, que é um tema que eu sei que também é caro a você, você tem até um livro, né, Educação Financeira, 2. 2 livros, me 2 perdoe, livros. Educação financeira, qual é o preço enorme que nós, enquanto nação, pagamos pela falta de educação financeira, de pessoas que ganhavam muito bem a vida inteira, mas a partir do momento que cessou a fonte de renda ali, não se prepararam, ou pessoas que tinham muito dinheiro, se aposentaram com muito dinheiro, porque eram boas tecnicamente no que faziam e por isso ganharam muito dinheiro, porém não tinham a habilidade de lidar com o dinheiro, e aí acabaram queimando essa fortuna, ou de que maneira nós podemos incorporar a educação financeira no nosso processo de formação, já que é algo que é tão danoso à nossa sociedade? Olha, o primeiro ponto é adquirindo consciência do problema, sabendo que a juventude... A questão é a seguinte, você só tem 2 opções, ou morre jovem ou envelhece. Como envelhecer é melhor do que morrer jovem, e como não dá para prever isso aí, é muito melhor você, enquanto jovem, fazer um plano de vida e dizer, olha, quando eu chegar aos 60, 65, você não sabe que saúde vai ter, você tem que, na verdade, pensar que alguém tem que prover sua vida, e se você não tiver projeto de suicidar, alguém não vai cuidar da tua vida. Minha mãe tem 91 anos, né? Felizmente, nunca fez uma cirurgia na vida, é um caso muito peculiar. Mas eu digo o seguinte, e se você chega aos 60 anos, perde a saúde, perde a energia, sofre um acidente, tem uma emergência, tem alguma doença, claro que tem que pensar nisso. Pensar. Primeiro é adquirir consciência do problema. O segundo passo é se perguntar o que fazer. Mas o que fazer enquanto é jovem? Eu gosto de fazer palestra de educação financeira para garotos de 20 anos. Porque eu digo, eu estou falando para vocês porque vocês têm 70 pela frente. Então, trabalhe agora, pense agora. Agora, como é que você vai fazer com um jovem para ele pensar um pouco como um velho? Ele não sabe o que é a doença, o que é a perda de energia, o que é até a inaceitação numa grande parte do mercado. Um sujeito de 70 anos que sai procurando emprego não tem a mesma chance de um de 35. Então, o primeiro ponto é tomar consciência, o segundo ponto é pensar o que fazer. E aí tratar de aprender um pouco a respeito do assunto. Ao tomar consciência, aprender sobre o assunto, tomar as medidas e ir com todo o tempo que tem para frente, construindo a sua arca de Noé. Eu costumo dizer que o Noé salvou porque ele acreditou no discurso de Deus de que haveria um dilúvio. E ficou no meio do deserto, onde não chovia, os vizinhos dizendo, você é louco, aqui nunca chove, aqui não vai ter dilúvio. Construiu uma arca. Veio o dilúvio. E ele botou os animais salvando. Por quê? Ele acreditou que poderia vir um dilúvio. Se não vier, a maioria das pessoas constroem reservas de patrimônio e legam para os filhos, né? As pessoas deixam para os filhos. Você sabe que você falou dos jovens, é que o jovem tem a grande vantagem de ter todo o tempo diante de si para fazer os juros compostos trabalharem a seu favor. Entretanto, eles têm uma incapacidade que lhes impede de tirar proveito dessa vantagem, que é a falta de consciência temporal, de trocas intertemporais. Ele dificilmente está preocupado com os 70 anos dele aos 20. Eu tenho 3 filhas, eu falava para elas assim, o problema de quando você tem 20 anos é que você tem tempo demais pela frente e consciência de menos no presente. É verdade. E isso, Pio, quanto jovens que estão nos escutando aqui, ó, se você tiver a maturidade de aproveitar esses ensinamentos e começar a utilizar esse tempo em seu favor, você vai ter benefícios enormes. E se você não é jovem e está ouvindo isso, não importa, né? Tem aquele ditado chinês que diz que a melhor época para se plantar uma árvore era 20 anos atrás e a segunda melhor é agora. Então, o tempo que passou não importa, o que importa é o que nós podemos fazer daqui em diante. E eu gostaria, Pio, de agradecer você profundamente aí por, não só pela sua palestra agora, mas aproveitar aqui o espaço público para agradecer por sempre a sua amizade de muitos anos, aí sempre me orientando, sempre me ensinando. Eu sempre aprendi muito com o Pio. Vocês viram que é uma pessoa que você passa, assim, horas e horas e não vê o tempo passar. E a gente aprende muito. Então, obrigado, Pio. Obrigado mesmo pela sua participação aqui. Com certeza, todos aqui estão mandando mensagem que gostaram muito. Tem pessoas do Brasil inteiro, Pio, assistindo, até de Portugal. E se as pessoas quiserem conhecer mais sobre os seus artigos, seus textos, como é que elas podem entrar em contato com você? Como é que elas podem saber mais para se aprofundar?
Eu tenho um e-mail pessoal que eu uso fora do meu trabalho, que é bem simples, né? Meu nome está na tela, é Pio, P de Paulo, I de Itália, O de Orlando, né? pio.economista@gmail.com. Ah, legal. Então, pio.economista@gmail.com. O Gmail todo eu, mundo conhece. você sabe, pessoal, eu incentivo muito o Pio a fazer um podcast, a fazer algo, porque ele tem São poucas pessoas que têm, assim, uma fonte de conhecimento que jorra, assim, que você acaba quase não conseguindo controlar. A minha esposa assiste aquele Grey's Anatomy e a autora lá, a Shonda Rhimes, acho que é o nome dela, ela escreve para não sei quantas séries ao mesmo tempo. Ela tem, assim, uma capacidade de produção, esses, assim, que escrevem novelas, parece que jorra deles, jorra, assim, não conseguem conter tudo isso. E você, Pio, acho que faria um grande serviço a toda a sociedade aí, disponibilizando esse conteúdo em diversas áreas aí, seja através dos seus textos, seja por podcasts. E eu prometo, pessoal, que vou tentar incentivar o Pio aqui a partir por esses projetos aí, que vai ser muito bem sucedido. Muito obrigado. Um abraço a todos. Tenhamos aí todos um bom fim de ano. Quem sabe 2021, primeiro ano da terceira década, nós estejamos todos de volta à normalidade. Felicidade a todos. Obrigado. Tá ótimo, Pio. Muito obrigado e seguimos com o nosso evento. Até a próxima. Valeu! Um abraço.